Saudações em Cristo, queridos e amados ouvintes. Esse é o seu canal Bíblia em Foco. Sou o pastor Levi Longaray Martins. Queridos e amados ouvintes, não leve a mal a nossa qualidade de imagem. Estamos hoje gravando dentro de casa por causa da chuva. Bastante chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mais precisamente na minha cidade, eu estou gravando dentro de casa. Queridos e amados irmãos, muito agradecido, muito grato a Deus. Obrigado pela sua vida e pela vida da sua família. Sempre que eu estiver orando, farei menção de vós nas minhas orações, independente da sua igreja ou de onde você congrega. Todos os inscritos do canal, nós estaremos orando em seu favor. Outros sim, muitos de vocês têm me pedido para me gravar vários vídeos, vários temas. Eu não tenho tempo de ler todos os comentários, são muitos comentários a partir do momento que o canal começa a caminhar e alavancar. Mas eu acredito que eu vou devagarinho atendendo o pedido e o chamado de vocês, tá certo? Outros sim. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês que têm chegado ao canal Bíblia em Foco. Já falei nos outros vídeos, eu gostaria que vocês assistissem os vídeos mais antigos e vocês então vão estar descobrindo o porquê do canal Bíblia em Foco, qual a missão do canal Bíblia em Foco, qual o objetivo do canal Bíblia em Foco. Muitos estão dizendo que nós estamos aqui para fofocar ou falar mal da vida das pessoas, de forma alguma. Nós queremos expor erros terríveis de pastores e cantores para que vocês venham tirar exemplo bom disso, sem os condenar e sem os maltratar, porque a condenação é a Bíblia e a Deus cabe. A nós simplesmente comentarmos para o bem, disse Paulo, e a Bíblia, que as coisas que para trás ficaram servem como figura, como exemplo para nós tirarmos exemplos de situações, seja elas boas ou ruins, para que nós não venhamos incorrer nos mesmos erros. Então, meus queridos e amados irmãos, eu vi muitos de vós têm pedido vídeos. Vou gravar sim. Muitas pessoas, meninos, moços, amigos, queridos que têm visitado o canal, têm pedido para me gravar vídeos de alguns presbíteros, alguns pastores da IPDA e de outros ministérios. Meus queridos e amados irmãos, sem magoar vocês, eu estarei gravando mais precisamente de pessoas que eu convivi, que eu conheço e que deixaram muitas das vezes uma lacuna, um espaço muito grande, uma falha terrível a desejar, para que os irmãos possam galgar exemplo bom e não repetir os mesmos erros. Dos demais eu posso até estar gravando, mas de forma alguma eu vou me colocar com a posição ou falar algo de pessoa que eu não tenho experiência e que eu não conheço, pois sei muito bem que terei que prestar conta de todas as minhas palavras diante de Deus num dia próximo. E eu tenho muito temor de Deus e aprendi muito bem no Evangelho o que é falso testemunho e o que é uma palavra verdadeira. Então, meus queridos e amados irmãos, hoje eu gostaria de falar de uma pessoa que eu tenho certeza que vai causar uma relevância muito grande para vocês, principalmente vocês da IPDA, da igreja, da sigla conhecida como Igreja Pentecostal Deus é Amor. Muitas pessoas têm dito, por que o irmão fala tanto da Deus é Amor, fala tanto da Assembleia? Eu falo mais da Assembleia Deus é Amor, pois congreguei e pastoreei dentro das duas por longa data. E falo das demais por conhecimento de fazer no curso de teologia, na faculdade teológica, a heresiologia e a história da igreja. Então estou muito bem orientado, não somente teologicamente falando, mas vivi muito dentro da igreja, passei por muitas situações constrangedoras, situações boas de estar em alta, passei por muita perseguição, por muita dificuldade, e graças a Deus nunca levei para o lado da briga, da justiça ou coisa parecida, não, como muitos fazem, mas eu deixei tudo nas mãos de Deus e hoje eu tenho uma experiência muito grande para falar para vocês sobre liderança de igreja e sobre membros de igreja, tá certo, queridos e amados? Então, quando vocês questionarem a minha vida, quando vocês levantar o calcanhar para falar sobre a minha vida, vocês tenham muito cuidado, porque eu sou falho, sou um homem normal, comum, como qualquer outro, mas eu tenho lutado nesses 20 e poucos anos, quase 30 anos de fé, a não deixar
brechas que venham denegrir e destruir meu ministério. Eu sou falho, tenho falhas como qualquer homem normal tem. Não sou um super-homem, não sou um Deus, sou um homem, né? Não estou no corpo de um ser espiritual, de um ser angelical, não. Eu sou um homem normal e comum como qualquer um de vocês, mas uma coisa eu vos digo, caráter eu sempre tive dentro do Evangelho. São quase 3 décadas e eu nunca manchei meu nome nem com adultério, nem com fornicação. Desde o meu casamento foi debaixo de temor e de sabedoria, confessando todos os meus pecados até o dia de hoje para a igreja onde eu congrego. Nunca levantei o meu calcanhar contra pastor nenhum, nunca persegui ninguém. Agora só o seguinte, as dificuldades que passei e vi o sofrimento da minha família em meu evangelho, eu quero falar e passar para que muitas pessoas não venham incorrer no mesmo erro, passar dificuldades, tribulações. E é por isso que nós estamos aqui, para abrir os olhos dos irmãos que precisam da nossa orientação. Você que vem no canal simplesmente para xingar, xingalhar, falar palavras de baixo calão, perseguir, eu não posso evitar de você vir aí, infelizmente é uma rede social, apesar do YouTube não ter foro privilegiado, mas é uma rede social, você chega aí e comenta o que bem quiser. Então, mas as pessoas de discernimento, as pessoas que conhecem o Evangelho, eles vão discernir até mesmo os comentários, porque uma pessoa controlada, uma pessoa que tem domínio próprio, que tem equilíbrio, ela até no comentar, ela se demonstra como cristão sábio. Até mesmo quando alguém lhes alveja com palavras de baixo calão nos comentários, esta pessoa sabe reagir aos comentários. Queridos e amados irmãos, para que nós não venhamos perder tempo, as demais coisas, o Espírito Santo vai dar discernimento a todos vocês, de verdadeiramente quem sou e de verdadeiramente quem estão aí para enganar no YouTube. Eu quero falar hoje sobre um homem que carece muito do meu respeito, um homem que eu admiro, talvez você não admire, mas eu admiro, um homem que eu conheço há quase 30 anos, um homem que eu conheci ainda jovenzinho, ainda menino, com 10, 11 anos, quando eu ainda não era cristão, eu ainda não havia me convertido, meus irmãos me levavam nos cultos onde ele estava pregando, e eu tive o privilégio de conhecer. Estou me referindo do pastor Odair Gomes, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu gostaria de falar com toda a propriedade debaixo da autoridade de Cristo para que ninguém venha me acusar, porque quando um homem fala a verdade, você sabe de um provérbio que tomou o meio cristão, que é um versículo bíblico que está registrado, se não me falha a memória, em Coríntios. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se eu estou falando a verdade nessa rede social, o canal Bíblia em Foco só poderá sair do ar e só poderá ser ignorado se Cristo assim o permitir. Caso contrário, nós vamos continuar, sim, admoestando e alertando os irmãos, independentemente da sua denominação, da sua placa de igreja, porque eu não estou aqui para galgar like nem inscritos, não estou aqui para puxar gente para a minha igreja, não tem igreja de fundação, não tem essa ideia em mente, talvez, quem sabe no futuro, não sabemos da nossa vida, só Deus sabe, mas estamos aqui para defender a igreja de Cristo e lutar contra as aberrações e as heresias que, como uma torrente de águas malignas, têm entrado e adentrado dentro dos templos das igrejas, igrejas que eram templos e igrejas que pregavam a verdade do Evangelho. Então estamos aqui sim para orientar os nossos amados irmãos em Cristo. Falando do pastor Odair Gomes, dessa pessoa querida, desta pessoa abençoada, deste homem de Deus, pregador em primeiro lugar. Quando eu digo pregador, é aquele homem que prega a Bíblia, que não fica vivendo somente de milagres em cima do altar. Um tremendo de um pregador. Destaco e ressalto a pessoa dele como pregador, ressalto ele como teólogo, e um teólogo não engessado, não é um teólogo academicista, acadêmico somente, é um teólogo espiritual. Ressalto o pastor Odair Gomes como um homem cheio da autoridade de Deus, não com meninice ou com um show nos cultos, mas com autoridade pela palavra. É diferente isso que eu estou falando, com autoridade pela palavra, autoridade na palavra pregada. Quero ressaltar também a pessoa do pastor Odair Gomes, desde quando eu tinha 11 anos, que eu o conheci aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pregando.
Do Odair Gomes nós sabemos que ele nasceu na Igreja dos Amor, teve uma passagem muito grande pelo Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo, já cuidou de Belo Horizonte, Minas, já esteve em São Paulo, já foi o obreiro qualificado, muito exigido pela irmã Irene Miranda, porque eu me lembro de uma opinião de uma certa vez da irmã Irene Miranda em que ela defendeu o Odair Gomes porque existia um número grande de pessoas corruptas, como sempre existiu aí dentro da Deus e Amor, que queriam massacrar e matar o Odair Gomes naquela época em que eu estava também passando as minhas dificuldades. Em todo o Brasil um número grande de obreiros estava passando dificuldades terríveis de perseguição e de acusações, e eu lembro-me que a irmã Irene Miranda fez uma defesa, uma apologia, uma defesa ministerial na vida do Odair Gomes na série mundial, e o Odair Gomes acabou sendo isento de ser cortado naquela época por causa das perseguições. Mas o Odair Gomes é um homem que sempre se manteve limpo, sempre se manteve a sua figura ministerial, nunca se envolveu em questões financeiras, nunca se envolveu em questões de briga, de confusão, como nós víamos muitos dos demais. Por isso que é importante você formar o seu ministério em cima da palavra, porque se você firmar em cima da palavra, ninguém vai conseguir manchar a sua vida. Passou por dificuldades na vida conjugal, se manteve, mesmo passando dificuldades na vida conjugal, sempre se manteve um homem íntegro, um homem puro, não manchou a sua veste, não deixou a sua vida ministerial ser manchada, não permitiu em momento algum que alguém conseguisse lhe derrubar. Deus lhe deu graça, não é porque ele é alguém grande, não é porque ele é homem de Deus, o grande homem de Deus, não, é porque ele é uma pessoa que pautava a sua vida na palavra e passou os maiores temporais dentro da Igreja de Deus e Amor nessas últimas 3 décadas que eu o conheço. Passou os maiores temporais, se manteve firme na palavra, pregando o Evangelho. E eu quero dizer para todos vocês que o Odair Gomes não é que nem os demais milagreiros do tapete de fogo, da roda de fogo, do anjo Gabriel, do anjo Miguel, não é aquele homem do assopro, não é aquele homem que mostrava a mão, dizendo que tinha o sangue de Jesus, derrubava multidões e hoje está caído, não. Não é aquele tipo de homem que era irado, brigava com todo mundo, que nem algumas personalidades que eu já falei em outros vídeos, não. O Odair Gomes sempre foi um homem equilibrado, um homem educado, um homem cheio do Espírito Santo, um homem passivo, um homem que sabe falar na hora certa, que sabe ouvir. Então ressalto aí o Odair Gomes, vou falar pouco, porque tinha muita coisa para falar, mas são breves comentários para que vocês venham entender a minha posição quando eu estou falando de homens de Deus aqui no canal A Bíblia em Foco. O Odair Gomes é o homem que as manifestações do Espírito Santo, os dons de maravilha, os demônios que eram manifestos no culto do Odair Gomes, não é que nem esse showzinho das demais igrejas que eu já falei no YouTube, e esse showzinho de alguns pregadores da Igreja de Deus e Amor, de alguns pregadores que têm surgido nessa última hora, não é esse showzinho milagrento, essas coisas forçadas. O Odair Gomes, os demônios se manifestavam quando ele estava pregando, e ele não parava de pregar, muitas das vezes ele expulsava tudo aqueles demônios e continuava pregando. Outras das vezes aqui em Porto Alegre, no término das suas concentrações, os demônios manifestavam no final do culto, na concentração, e ele expulsava com poucas palavras, uma autoridade muito grande pela palavra de Deus. Odair Gomes não deixou de ser um homem que faz milagres, que expulsa demônios, não deixou de ser um homem que curava os enfermos, por ser um pregador. É isso que eu digo nos meus vídeos, que vocês têm que fugir de milagreiro, vocês têm que estar ouvindo e dando ouvido a pessoas que pregam o Evangelho, pregadores do Evangelho. Os sinais seguirão aqueles que crê. Aqueles que crê, eles vão pregar, eles vão curar, que são as virtudes de um homem de Deus: pregar, curar, expulsar demônio. Mas tem que pregar, tem que ser todos os sinais provocados pelo poder da pregação da palavra, senão fica estranho. Por exemplo, uma pessoa chega no altar, eu vou orar 1 hora por revelação, como muitos pilantras eu cansei de ver ocupar o espaço do culto todo, não pregar e não fazer nada. Aquilo ali era tudo coisa combinada e ajeitada. Eu vou ficar aqui, Deus me mostrou o teu nome, eu vou dizer o teu nome, eu vou orar 1 hora por revelação. Quem é que domina o Espírito de Deus para dizer que vai orar 1 hora por revelação? Quem é que diz que vai profetizar 1 hora? O homem não manda no Espírito, o Espírito Santo domina os homens.
orienta os homens. Agora, quando o Espírito de Deus ser subjugado a homens, para mim isso não é mais o Espírito Santo. Então muitas das pessoas diziam, eu estarei aí, eu vou estar orando uma hora por revelação, vou fazer isso, fazer aquilo. Então esse tipo de obreiro eu não dou atenção, porque o Espírito de Deus é santo. E ele não é subjugado ao homem. Deus é Senhor. Como que a criatura pode dominar o Criador, ou um caco de barro pode dizer ao oleiro, eu vou fazer isso ou aquilo, e você vai me obedecer e se sujeitar a mim? De forma alguma. Então, pastor Odair Gomes, aqui para o meu vídeo não ficar longo, grande homem de Deus, sério, grande não na exaltação do nome, mas grande em pregação, grande em sabedoria, um servo de Deus, dá gosto parar para ouvir a pregação dele. Eu aconselho vocês da Igreja de Deus e Amor ouvir em massa o Odair Gomes e deixar de ouvir muitas pessoas que são pregadores lá dentro, que não traz a pregação da palavra de Deus. Ouça o pastor Odair Gomes e vocês serão enriquecidos na vida ministerial. Então fica aqui meu carinho, meu respeito por essa dádiva de Deus, dada de Deus para a igreja que vocês congregam. Pastor Odair Gomes, um servo abnegado, um homem obediente, uma pessoa que carece do meu e do seu respeito. Falou com vocês o pastor Levi Longaray Martins. Esse é o canal Bíblia em Foco, seu canal de apologia, de comentários e de defesa das Santas Escrituras. E eu digo para vocês o seguinte, deixe seu like, para positivar o canal. Não estamos atrás de like nem de inscrito, mas é muito importante você fazer com que o canal A Bíblia em Foco entre no meio dos demais canais para fazer apologia e tirar muitas pessoas do engano. Comente, comentários bem educados são bem-vindos. Se você não tiver essa cordialidade de comentar com educação, não posso fazer nada, mas acredito que no canal Bíblia em Foco não será bem-vindo comentários espúrios, palavrões e coisas dessa natureza. Deixe seu like, comente, acione o sino da notificação e compartilhe, porque você não vai perder em nada. Tenho certeza que nós vamos, através do compartilhamento, clarear e esclarecer a vida de muitas pessoas que estão aí sendo enganadas nesta última hora. Falou com vocês, pastor Levi Longaray, fiquem com Deus.